Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, bom dia. Bom dia. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz, em muita harmonia. É uma alegria retornar à cidade de São Roque, nessa manhã de sábado, para o nosso encontro, e especialmente visitar o Centro Espírita da Caridade e Luz pela primeira vez. Espero que seja a primeira de várias outras oportunidades para a nossa troca de experiências e o nosso aprendizado em torno do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que nos orienta, que nos esclarece e que nos instrui. Era o dia 8 de março de 1857, em Nova York, nos Estados Unidos. Um grupo de 130 tecelãs, mulheres operárias, decidiram fazer uma greve na fábrica têxtil em que elas trabalhavam. Naquela época, elas reivindicavam a redução da carga horária de trabalho. Trabalhavam 16 horas por dia e queriam diminuir para 10 horas de trabalho. Também reivindicavam que os seus salários pudessem se equiparar ao dos homens. Elas percebiam um salário de 1/3 menor do que os homens, com a mesma carga de trabalho e com as mesmas funções. E elas então se ajuntaram para fazer um movimento de reivindicação. E neste movimento, nesse dia 8 de março, houve uma grande tragédia, porque o resultado desse movimento, para coibir essa greve, essas mulheres foram assassinadas de maneira brutal. Elas foram colocadas dentro de um galpão que foi incendiado e todas elas morreram carbonizadas. Este movimento trouxe profundas dores e sofrimentos na época, para familiares, para amigos, mas depois do estupor do acontecimento, de ser divulgado pelos jornais da época, ficou esquecido. E somente no ano de 1910, na Dinamarca, no dia 8 de março, um orador, realizando um discurso, recordou-se deste acontecimento, trazendo à tona aquele assassinato em massa ocorrido naquele ano de 1857. Mas foi somente em 1975, no dia 8 de março, que a Organização das Nações Unidas, a ONU, decidiu estabelecer essa data como o Dia Internacional da Mulher. Então, o Dia Internacional da Mulher foi criado a partir da lembrança dessa movimentação realizada por aquelas 130 tecelãs que foram assassinadas. Durante o largo período da história da humanidade, as mulheres sempre foram muito perseguidas, vilipendiadas, discriminadas. E talvez isso tenha ocorrido por causa de uma história mitológica que se encontra nas páginas do Antigo Testamento. Todos nós já escutamos falar da história narrada por Moisés, que se encontra no livro Gênesis, a história
de Adão e Eva. Conta-se que depois que o mundo foi criado, depois que Deus criou as maravilhas que existem no universo, no nosso planeta, todos os seres do reino mineral, vegetal e animal, ele decidiu do lodo da terra criar o homem, a que deu o nome de Adão. E notando que não ficava bem o homem ficar sozinho, precisava de alguém que pudesse ser a sua auxiliadora, uma companheira, alguém que pudesse estar ao seu lado. Então Deus decidiu adormecer o homem e retirar dele uma costela. E dessa costela ele fabricou a mulher, a quem ele deu o nome de Eva. E essa simples movimentação já deu espaço para que dentro da nossa sociedade se entendesse que a mulher seria parte do homem e por isso deveria ser a ele submissa. A doutora Hannah Wolff, uma psicoterapeuta alemã, diga-se de passagem que ela é protestante, em um de seus discursos e sermão, ela disse que a Bíblia Sagrada narrar que a mulher foi tirada da costela de Adão era para que a mulher se tornasse submissa ao homem para toda a vida. No entanto, numa linguagem simbólica, espiritual, nós vamos entender porque o relato bíblico diz que a mulher foi retirada da costela de Adão. A costela é uma região do nosso corpo que protege o nosso coração, nossa região cardíaca. E nós podemos falar de uma forma bem poética e simbólica que a mulher, no seu sentimento, é aquela que protege, é aquela que auxilia, que realmente dentro do lar tem uma função fundamental. Aliás, as páginas do Antigo Testamento nos diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a mulher tola, ela destrói. Daí nós vemos que já naquela época trazia-se esse conceito do homem no desenvolvimento da racionalidade e a mulher do sentimento, das coisas relacionadas ao coração. Mas bem mais tarde, na história mitológica, conta-se que Deus, depois de ter feito o homem e a mulher, lhes apareceu e disse que tudo que ele havia criado é para que eles pudessem aproveitar e pudessem utilizar da melhor forma possível. No entanto, havia uma árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, que eles não poderiam comer do fruto. Bem se vê que Deus não era um bom psicólogo, porque tudo que é proibido é mais gostoso. Fale que não pode e nós queremos fazer. E com eles não foi diferente. Somente que Eva, ela ficou encantada com aquela árvore, com aquele fruto, desejosa de saber por que não poderia comê-lo. Porque era proibido, mas não se explicou o porquê. Só não podia comer do fruto. E assentada debaixo da árvore, ela, por ser mulher fraca, foi seduzida pela serpente, que fez com que ela comesse do fruto. Ela comeu do fruto, desobedecendo a Deus, e ela então percebeu que o fruto era bom, que o fruto era gostoso, e seduziu o homem, que era tão forte, mas tão forte, que deixou-se seduzir. E logo Adão comeu também do fruto. E quando comeram,
Deus apareceu irado, porque Deus, nas páginas do Antigo Testamento, tem ódio para com seus filhos. E ele apareceu para os 2 filhos, os únicos criados por ele, e lhes disse: agora vocês serão castigados. Para Adão, Deus deu o castigo do trabalho. Com o suor do teu trabalho, vai agora alcançar a sua sobrevivência. Para muita gente, o trabalho ainda é um castigo nos dias atuais. O trabalho, que é essa lei divina, nos leva ao progresso. E para a mulher, nós homens escapamos dessa. Para a mulher, terás agora as dores terríveis do parto. A bênção da maternidade tornou-se um castigo. A mulher teria as dores terríveis quando fosse dar à luz. E para a serpente, Deus condenou que ela se arrastasse pela eternidade. Alguém poderia me dizer como andava a serpente antes? Será que tinha pés e Deus cortou e agora vai se arrastar? Aqui nós fazemos uma análise com muito respeito. Uma análise racional dos fatos, para nós retirarmos a essência. Porque a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é marcada de metáforas, de simbologias, para que nós possamos compreender o processo da criação. E essa história, este mito, tornou-se para a mulher uma grande carga, porque ela foi a responsável de seduzir o homem para que ambos pudessem desobedecer a Deus, o pecado original. E o trabalho extraordinário que tantas outras mulheres realizaram no transcorrer da história foram sendo esquecidos. Porque nas páginas do Antigo Testamento nós encontramos mulheres que realizaram tanto, principalmente para a construção da história do povo judeu. Desde Sara, a esposa de Abraão, como Noemi, Ruth, Batseba, Abigail e tantas outras que fortaleceram este povo nas horas mais difíceis pelas quais eles passaram. A doutrina espírita, que é uma doutrina que busca nos fazer meditar sobre as nossas vidas, quebra todos os preconceitos. Com base no Evangelho de Jesus, ela nos mostra que nós precisamos dar o respeito a todos os indivíduos, independente do seu gênero, da sua classe social, da sua raça, porque todos nós somos filhos de Deus. E espíritos que estamos em evolução para alcançar a perfeição relativa. E ora, por meio da reencarnação, envergamos um corpo masculino, ora um corpo feminino. Nós aprendemos com Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, que o Espírito não tem sexo, conforme nós compreendemos, mas que o Espírito assume uma polaridade masculina ou feminina para desenvolver as potencialidades da alma, para desenvolver as duas grandes asas da nossa evolução, que é a razão e o sentimento. E pela própria questão orgânica, quando nós envergamos um corpo masculino, isso propicia que o homem desenvolva mais as questões braçais, as questões racionais da vida, e a mulher, pela própria compleição orgânica, também propicia que ela desenvolva as questões mais emocionais do sentimento. Logicamente que há exceções.
que há muitos homens que são muito sentimentais e mulheres que são muito racionais. Mas, em via de regra, são essas experiências reencarnatórias que nos auxiliam no nosso progresso. Há muitas pessoas do movimento espírita e fora dele que ainda não compreenderam a proposta que Kardec nos traz. Muitos dizem que Kardec era machista. Na época que Kardec viveu na Terra, o machismo realmente imperava, e lamentavelmente ainda nos dias de hoje. Mas naquela época, muito mais. E há uma questão de O Livro dos Espíritos que traz uma grande polêmica, também dentro do nosso movimento espírita, pela falta de compreensão daquilo que os Espíritos quiseram nos ensinar. Porque na questão 879 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os homens e as mulheres têm os mesmos direitos. E a resposta dada pelos imortais é notável, porque eles dizem que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos, mas não têm os mesmos deveres. Porque cabe ao homem a tarefa de arregimentar o lar, cuidar do lar, e à mulher a tarefa de ser mãe, de educar, de auxiliar aquele espírito que chega à Terra. E muitas pessoas tomam essa resposta como uma resposta machista. Naqueles dias, a mulher ainda não havia alcançado o espaço dentro da sociedade que hoje alcançou. Hoje as mulheres estão no mercado de trabalho, assumiram funções equivalentes às dos homens, especialmente a partir da década de 60, quando surgiu o feminismo, que foi um movimento que tinha o intuito de trabalhar para os direitos da mulher e, no entanto, tornou-se uma guerra contra os homens. Todas as vezes que nós lutamos contra alguma coisa, nós armamos. É preciso nós trabalharmos a favor de alguma coisa, porque aí nós amamos aquela proposta. O feminismo, lamentavelmente, se perdeu na sua jornada, porque entrou num processo de disputa contra os homens e muitas mulheres se perderam na estrada. O que a espiritualidade quis dizer é que a mulher pode e deve alcançar o seu espaço dentro da sociedade, deve lutar pelos seus direitos, mas não pode se esquecer da tarefa grandiosa que a divindade concedeu, que é a de ser mãe. A mulher foi o único ser aqui da Terra que tem a condição de gestar, de trazer na intimidade do seu ventre um espírito para que possa retornar às lides terrenas e buscar a sua evolução. É muito importante nós compreendermos isso para nós valorizarmos ainda mais as mulheres. Porque se hoje nós estamos aqui reunidos, foi por causa de uma mulher, mãe, que nos gestou, que nos acolheu, que nos deixou chegar à Terra. Aliás, Buda, ele diz, se a nossa mãe não nos deu o amor que nós merecíamos, se ela não ofereceu aquilo que nós esperássemos que ela pudesse nos oferecer, nós deveríamos honrar o seu nome, porque ela nos deu o direito de viver. Ela poderia ter nos abortado e deixou que nós chegássemos na Terra. Jesus, podemos dizer que foi um dos maiores feministas que o mundo já conheceu. Porque Jesus quebrou os paradigmas.
Jesus veio quebrar os preconceitos que estão arraigados dentro do nosso coração. Valorizou as mulheres, conviveu com elas, e das páginas do Evangelho saltam mulheres valorosas que nos legaram grandes exemplos. E na manhã de hoje, no Dia Internacional da Mulher, nós não poderíamos deixar de lembrar destes valorosos exemplos, dessas valorosas mulheres que passaram pela terra e que deixaram, não apenas para as mulheres, mas para nós homens, tantas lições no modo de agir, no modo de viver, legando à humanidade que é possível vivenciar a proposta do Evangelho em nossas vidas. Um dos maiores exemplos de dedicação, de amor, de serva do Senhor, encontra-se na figura de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus e mãe nossa, o símbolo da pureza, aquela camponesa que vivia na cidade de Nazaré, filha de Joaquim e Ana, quando recebe a visita do Espírito ou do anjo Gabriel para reafirmar as propostas de trabalho que ela já havia assumido antes de nascer na terra, e ele lhe diz que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do grande Messias, aguardado pelo povo judeu. Ela diz a frase que tornou-se tão marcante na história da humanidade: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Seria tão bom se na nossa vida nós absorvêssemos de Maria só essa frase, essa única frase, que nós nos tornássemos verdadeiramente servos e servas do Senhor, para que a sua vontade pudesse se cumprir na nossa vida. E Maria tornou o exemplo de filha, de esposa, de mãe, de serva, de trabalhadora do Senhor. Embora pouco se comente a respeito dessa mulher, ela legou para todos nós grandes lições. Foi ela uma das responsáveis para que Jesus iniciasse as suas atividades missionárias. Porque numa festa de casamento em que eles estavam convidados, foi Maria quem intercedeu em favor dos noivos. Naquela época, numa festa judaica, a comida ou a bebida acabar era sinal de mau agouro. Imagine um casal se iniciando uma vida juntos. No dia de celebrar essa união, a comida e o vinho acabam. É sinal que a vida deles será marcada de grandes sofrimentos. E Maria, percebendo com a sua perspicácia feminina, que a mulher sempre é observadora, sempre atenta às situações ao seu derredor, que às vezes passam despercebido para nós que somos homens, ela notou que o noivo estava preocupado, andando de um lado para outro, e ela vai falar com seu filho, porque ela sabe que Jesus tem condições de auxiliar. Mulher, que temos nós a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora, disse Jesus, mas ela insiste, ela intercede, ela roga, e nós vemos em Jesus a obediência filial. Ele silencia, ele disse a ela que não era o momento, ela roga de novo e ele silencia, como obedecer à mãe que lhe solicita. E diante do silêncio de Jesus, fazei tudo o que o meu filho mandar, ela disse aos servos. E sem alarde, Jesus impõe as mãos sobre os almudes, os jarros de barro, e ali transforma
a água em vinho, iniciando as suas atividades missionárias numa festa de casamento. Essa mulher mãe, embora não tenha acompanhado os passos do filho, ela compreendia perfeitamente a missão que ele veio realizar aqui na terra. E trazia no seu coração uma dor que não sabia compreender. Porque no dia em que Jesus, ainda pequenino, foi levado para fazer o ritual da circuncisão, que é um ritual judaico, ainda hoje presente entre os judeus, que é quando a criança, o menino homem, é levado à sinagoga para que possa fazer o ritual de cortar o prepúcio do pênis da criança. E neste dia, ele dá entrada à sociedade judaica. É o dia, inclusive, que ele recebe o nome dado pelos pais. E quando eles foram fazer esse ritual com Jesus, José e Maria, e levaram-no a Jerusalém, no templo, Simeão, que foi o responsável por fazer o ritual, o sacerdote, quando toma em seus braços o menino, depois do ritual ele faz uma profecia. Ele diz a Maria: este menino te trará grandes alegrias, mas uma espada trespassará o seu coração de mãe. Ela não sabia compreender o que Simeão queria lhe dizer. Só iria entender 33 anos depois, quando na via crucis dolorosa, ela acompanhou os passos do seu filho em direção ao Monte Gólgota e pôde ver o seu filho ser crucificado sem nada ter feito, senão trazer a mensagem do amor, do perdão e da verdadeira caridade. Maria ali vivencia os dias mais tormentosos da sua vida. Chico Xavier vai afirmar, em certa ocasião, que uma das maiores dores da criatura humana é um pai e uma mãe que sepultam os seus filhos. Porque é natural que os filhos sepultem os pais. E a Roma, que era tão impiedosa, no momento em que o filho morria na cruz, se ele tinha mãe, era a ela que o filho era entregue. E Jesus é descendido da cruz e colocado morto nos braços de Maria. Essa cena, ela tornou-se também tão marcante que Michelangelo resolveu registrá-la, fazendo a Pietà, que hoje se encontra exposta no Vaticano, em Roma, que é esse momento de despedida da mãe que recebe em seus braços o filho morto. Então Maria é um exemplo grandioso de uma mulher iluminada que iluminou os nossos caminhos, deixando também um rastro para que nós pudéssemos aprender com ela. Nós podemos nos recordar das páginas do Evangelho de Salomé, a esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, que era uma mãe zelosa, uma mãe dadivosa, como todas as mães deveriam ser. Contam os benfeitores espirituais que desde a infância de João e Tiago, Salomé e Zebedeu ofereceram as bases morais para os seus filhos, talvez preparando-os para a vida que mais tarde teriam ao lado de Jesus. Os dois filhos foram convidados por Jesus para se tornarem os seus apóstolos. Salomé era tão dadivosa que tornou-se conhecida uma passagem do Evangelho em que ela, ao lado dos dois filhos, João e Tiago, vai falar com Jesus. E Salomé aproxima-se do mestre e lhe diz: Senhor, aqui estão os meus filhos, eu os entrego a ti, mas quero lhe solicitar que um deles se sente à sua direita e o outro à sua esquerda no reino dos céus.
Somente uma mãe pede isso a Jesus. Pedido carinhoso, para que seus filhos tenham um lugar especial, uma à direita, outra à esquerda de Jesus. E Jesus, que nunca feriu, nunca magoou a ninguém, carinhosamente, ele diz a Salomé: mas não cabe a mim escolher quem vai assentar à minha direita ou à minha esquerda, mas ao meu Pai que está nos céus. Além do que, será que eles vão beber o cálice que eu vou beber? E os dois jovens disseram em uníssono: nós beberemos, Senhor, nós beberemos do seu cálice. A vida é tão curiosa, porque na última ceia, quando Jesus despede dos seus apóstolos, à direita de Jesus estava sentado João à mesa, e à sua esquerda estava Tiago. Tiago maior foi o primeiro apóstolo a selar com sangue o amor a Jesus, dando a sua própria vida. E João foi o último apóstolo. Um iniciou e o outro fechou todo o ciclo. Era o pedido de Salomé se confirmando nas páginas do Evangelho. Muito embora ela seja para todos nós um exemplo de mãe dedicada, que ofereceu aos filhos as bases morais, na atualidade, nós, pais e mães, temos transferido a educação dos nossos filhos. Temos terceirizado a educação dos nossos filhos. Hoje os pais transferem a educação para a babá, para a escola, para os avós ou para a religião. E isso é lamentável. Porque Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: vós que sois pais e mães, vos será perguntado, quando advier a morte física, que fizestes dos tesouros que te confiamos. Nós somos responsáveis pelas sementes que nós semeamos no coração dos nossos filhos. A babá, ela nos merece o mais profundo respeito. Mas a babá é uma funcionária paga, que trabalha dentro da nossa casa para nos auxiliar, para dar ao nosso filho aquela atenção merecida, a sustentação nas suas dificuldades, mas não cabe a ela a educação moral do nosso filho. Há crianças que respeitam mais a babá do que os pais. A babá fala uma vez, a criança obedece. Os pais falam uma, duas, três, a criança não escuta. Por quê? A referência dela é a babá. Se tornou a mãe do pai na ausência dos genitores. Também a escola não tem essa tarefa. A escola, ela tem o dever de instruir os nossos filhos. Educar não. Porque é reavivar no coração dos nossos filhos as qualidades e virtudes. Hoje a pedagogia tem modificado toda a sistemática de ensino, porque nós, pais, não temos cumprido com o nosso dever. E dentro da escola, os professores têm que educar os nossos filhos, que não respeitam os funcionários, que não respeitam os colegas, que não respeitam a ninguém dentro da sala de aula. E quando chega o bilhetinho para que os pais possam ir à escola, nós dizemos: mas eles que têm que dar conta do meu filho, pagam mensalidade altíssima, eles que cuidam, e queremos transferir. Também as avós não têm essa tarefa de educar os seus netos. Desculpem as vovós presentes, mas dizem os psicólogos, e não são palavras nossas, que os avós são os principais deseducadores dos netos, com algumas exceções. Tomara que não aconteça aqui em São Paulo. Mas estava em uma cidade do interior de Minas Gerais fazendo exatamente essa palestra, e uma senhora, avó, veio nos procurar no final. Ela disse: Wellerson, adorei a sua palestra, mas não concordo com a sua tese. Eu disse: qual tese?
que as avós são os principais educadores dos netos. Eu disse, por que não concorda? Que eu sou avó e sou excelente educadora. Eu disse, pois é, conforme eu disse, a tese não é minha e existem, é claro, avós que são bons educadores, mas de uma maneira geral, são eles que às vezes trazem dificuldades para os